Olá, está começando agora mais uma edição do seu programa Opinião. Você sabia que explorar a mão de obra de crianças e adolescentes é crime? Pois é sobre esse assunto que eu vou conversar hoje com Fernando Pimentel, que é coordenador do projeto de combate ao trabalho infantil da Superintendência Estadual do Trabalho. Fernando, seja muito bem-vindo aqui no programa. Beti, muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade que a gente tem de passar informações para a população sobre a situação atual do trabalho infantil no Espírito Santo e a legislação acerca do assunto. Então vamos começar falando justamente sobre o que é o trabalho infantil, o que está previsto na lei. A Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 33, que fixou a seguinte regra: é proibido o trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos. E é proibido qualquer trabalho a menor de 16 anos. Mas é permitido o trabalho a partir dos 14 anos só na condição de aprendiz. Então, a princípio, ninguém com menos de 16 anos pode trabalhar. Então, o trabalhador encontrado irregularmente trabalhando com menos de 16 anos é considerado trabalho infantil. Mas os pais têm ciência disso? A gente vê crianças no sinal, vê crianças em feiras livres, todos trabalhando, prestando algum tipo de serviço. Isso é ilegal? Claro, assim, claro. Eu acho que 100% dos pais da familiares têm conhecimento disso, certo? E em muitos casos o pai é o primeiro a encaminhar os meninos para o trabalho, até para trazer alguma renda para completar a renda familiar, que geralmente é pequena. Então, todos os pais têm conhecimento dessa irregularidade. Porque antigamente era comum que os pais trabalhassem já desde criança, ajudando os familiares até mesmo no sustento, né? Isso mudou com a lei? Essa lei é de quando? Olha, isso aqui é de 98, certo? Devagar a gente está conseguindo passar, como esse programa aqui agora, a gente está usando esse programa até para passar informação, que grande parte da população desconhece a legislação. E todos no passado, o pessoal mais velho, os pais, os avós, todos trabalhavam a partir de 10 anos no interior, na agricultura. Então todo mundo acha que até hoje, você chega quando aborda uma família, ela fala: não, mas eu sempre trabalhei, estou aqui vivo até hoje, está ali vivo até hoje, sem cultura, sem escola, e sem educação e sem salário, vivendo mal, certo? Então a legislação tenta corrigir essa distorção, dizendo que o menino tem que estar na escola. Trabalho só quando chegar na época certa. Bom, em que casos é comum o emprego de crianças e adolescentes em atividades produtivas? Bem, aqui no Estado, nós começamos a trabalhar nessa área de trabalho infantil em 1996. Em 96 nós fizemos um levantamento, o Ministério do Trabalho pediu para toda a superintendência no Brasil todo fazer um levantamento sobre a situação do trabalho infantil em cada estado. Aqui no estado nós fizemos esse levantamento e detectamos na época, em 96, que existia um trabalho infantil muito grande nas carruarias, certo? No norte do estado, principalmente, no corte da cana-de-açúcar, na região de Itapemirim, Marataízes, Linhares. Nós tínhamos também cerâmicas e olarias, muito adolescente trabalhando, certo? Na área de Linhares, João Neiva, Itapemirim, certo? Nós tínhamos muita gente trabalhando na colheita do café, então era muito comum, certo? Em 96 nós chegamos a autuar 300 agricultores no ano, certo? Muita criança trabalhando mesmo, chegamos até a encontrar menino com 6 anos de idade trabalhando para terceiros, certo? Era um verdadeiro absurdo. Fábrica de móveis, aquelas caixas de madeiras que usadas para transportar produtos da feira também, existiam muitos adolescentes, crianças trabalhando e adolescentes. Extração de pedras e granitos, certo? Tinha muito, na região de Cachoeiro, Coporanga, Linhares, Barra São Francisco, e no lixão. Então, começamos a trabalhar sistematicamente, de 96 em diante, a trabalhar atacando cada área dessa. Todo semestre nós passávamos nessas atividades para detectar. Então, conseguimos as piores formas do trabalho infantil, como a carruaria, por exemplo, acabou. Você, de repente, pode até encontrar um menino trabalhando hoje, pode até encontrar, mas não existe mais aquele foco de criança trabalhando na carruaria, aquele foco de criança no corte da cana-de-açúcar. A criança ganha menos do que o adulto nessa atividade? Muito menos, não tem nenhum direito trabalhista. O salário geralmente não recebe, que vai no monte da família ali, o pai recebe, né? Falta a escola, que é o pior, a evasão escolar, é extremamente pernicioso o trabalho infantil.
E então aí conseguimos erradicar algumas formas dessas, trabalho infantil. Né? A cerâmica, a olaria também não tem mais, pedras não tem mais, granito, você não encontra mais nenhum mesmo, certo? Porque um empregador, a fiscalização foi tão atuante que o empregador sentiu que é melhor deixar para lá. Vamos ter uma despesa maior, mas vamos com o adulto, com o pai da criança, e não com o menino. Porque a penalidade é severa? A penalidade é severa, sim. Nós autuamos, o Ministério do Trabalho, quando identifica um trabalho infantil, que identifica o empregador também, porque a maioria das vezes, hoje, você não tem mais um empregador. Menino que trabalha na feira, carregando carrinho, tomando conta de carro, vendendo coisa no sinal, você não identifica o empregador. Então você não pode fazer nada assim no momento. Você pode acionar os órgãos da Conselho Tutelar, Ministério Público do Trabalho, certo? Mas quando a gente identifica, a gente autua o empregador. Autua o empregador, tem que retirar o menino no mesma hora, não pode continuar, certo? E encaminha depois para os órgãos também. O Conselho Tutelar, para o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, faz as providências, né, e a ação penal, e ajuizamento e tudo mais. Então, a partir da implementação da lei, desse trabalho de fiscalização efetiva, como é que está a situação no Espírito Santo hoje? Hoje é o seguinte, nós temos a última PNAD de 2009, BGE de 2009, que listou aqui, totalizou 30 mil adolescentes trabalhando no Estado, entre 5 e 15 anos, 16 anos incompleto, né? 30 mil. Se levarmos em conta que a maioria disso aqui, mais da metade, é na própria família, certo? O adolescente trabalha com a própria família. O pai, né, ele está ali ajudando, certo? No interior, por exemplo, o pai vai para a lavoura, o filho vai junto, ajuda e tal. Na zona urbana das pequenas cidades, no comércio, o pai vai almoçar ou sai para fazer qualquer coisa, o menino fica tomando conta do negócio dele. E também o PNAD, quando ele lista esses 30 mil adolescentes, o critério foi o seguinte: quem trabalhou 1 hora na semana pesquisada, quer dizer, a semana com 7 dias, quem trabalhou 1 hora durante esses 7 dias é considerado trabalho infantil. Então, 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, certo? É considerado trabalho infantil. Então, e desses 30 mil aqui, nós temos também aprendizagem aqui no Estado que a gente faz. O Espírito Santo hoje é primeiro lugar do Brasil em aprendizagem. Em termos percentuais, nós temos o triplo do segundo estado colocado no Brasil em aprendizes, certo? Só na aprendizagem aqui nós temos atualmente em contratos em vigor 10 mil, entre a idade de 14 a 17 anos, a 18 anos incompleto. E nós temos alguns aprendizes com mais de 18 anos, mas são poucos, certo? A maioria tem menos de 18 anos. Então, nesses 30 mil, então esses aprendizes também, certo? Então, hoje teríamos mais ou menos aí uma base de 20 mil adolescentes irregulares trabalhando no Estado. Isso, em relação ao restante do país, é muito alto? Olha, não é muito baixo não, certo? Nós temos aqui no Sudeste, por exemplo, o Estado de Rio de Janeiro tem bem menos que a gente, o Estado de São Paulo tem bem menos, porque aqui no Estado nós temos aí muito minifúndio. Então, muitos pequenos terrenos, né, que a família está ali com o menino trabalhando, certo? E aqui nas feiras livres da Grande Vitória também. O senhor citou a questão das feiras, e a gente percebe que quando a gente vai à feira, tem aquele menino com carrinho de mão, e a gente imagina que está ajudando aquela criança e ela, consequentemente, nos ajudando. As pessoas, fora os pais, elas têm consciência disso, que aquilo é prejudicial à criança? Incrível, por incrível. A gente feira da Praia do Canto, né, feira de Jardim da Penha, onde o pessoal, né, mais aculturado, né, o pessoal acha que é normal aquela exploração do trabalho infantil. Nós vemos na feira agora do Jardim da Penha, você fica na iminência de ser agredido pela população. Que acha que não, tem que deixar o menino trabalhar, melhor trabalhar do que roubar. Não é isso a alternativa. É melhor estudar do que trabalhar, a alternativa é essa, é melhor estar na escola que trabalhar, certo? Agora, isso tudo, infelizmente, a gente tenta passar, a gente faz palestra pelo interior, faz palestra por aí, tentando divulgar a legislação, tentando sensibilizar as pessoas daquela irregularidade, certo? Porque muita gente acha normal, mas muita gente mesmo, a cultura mesmo, certo? E acha que é normal.
E quando vocês identificam os pais falando desses problemas, que isso acarreta em prejuízo para as crianças, eles se sensibilizam e evitam usar essa mão de obra infantil? Olha, alguns sim, mas nem sempre, certo? A gente sabe que a gente está ali, concordam, tudo bem, a gente vai embora e volta a trabalhar, certo? É difícil, certo? É difícil, porque geralmente o menino que trabalha é aquele de origem de famílias mais pobres. Os pais também não têm desempregados, certo? Muitos desempregados, muitas bebidas, certo? Droga, as famílias infelizmente desestruturadas, certo? E não conseguem entender, certo? Até porque não tem outra saída para a família também. Então cabe aí a política pública de tentar organizar a família, tentar dar salário justo para a família, para que ele não precise do trabalho do filho para sustento da família, certo? Isso é uma política global. Não adianta você tirar o menino e ficar... A gente aqui no Ministério do Trabalho, que não seria nem atribuição nossa, não é isso? De encaminhar isso para alguma... Porque a gente tem a nossa fiscalização da legislação. Mas a partir daí a gente vê que não pode deixar assim. Então a gente tenta ajudar de alguma forma. A gente reúne, tinha até um fórum aqui estadual, aqui no estado, um fórum muito bom, que reunia todas as entidades, empresários, todo mundo, para a gente discutir esses problemas. Infelizmente o fórum acabou, certo? Está parado, a gente de vez em quando tenta voltar, mas não encontra muito eco no nosso pedido, certo? Fernando, eu vou pedir licença ao senhor. A gente vai para o pequeno intervalo, mas o programa Opinião volta em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Opinião, hoje falando sobre a questão do trabalho infantil. Fernando, no primeiro bloco a gente falou como foi a questão da implantação dessa lei que proíbe o trabalho de crianças e adolescentes. E eu queria que você me falasse agora quais são os riscos que essas crianças estão sujeitas trabalhando nas ruas e de maneira ilegal. Os riscos são inúmeros, né? Principalmente o risco que a gente acha, não é um risco físico, não. A gente fala sobre o risco o futuro da criança está em jogo, né? Ele não consegue frequentar a aula direito, né? Nós já falamos nisso, ele não consegue frequentar a aula porque ele, né, chega cansado e acaba perdendo o ritmo dos colegas e acaba saindo da escola. Até por vergonha de não acompanhar a turma, né? Até por vergonha, que começa a ter um aproveitamento ruim, as notas ruins, aí ele fica com vergonha dos demais, a turma goza, né? Goza ele sobre... E ele acaba saindo, não indo à escola do dia, não vai, e acaba saindo, certo? Então, agora na rua também tem um monte de risco, né? Tem o risco de insolação, sol, porque muita gente confunde criança com adulto em miniatura. A criança não é um adulto em miniatura, a criança é um ser em formação ainda, certo? Então, até os raios solares, a poeira, isso tudo tem uma influência maior sobre o corpo dele, a pele, sobre o aparelho respiratório, sobre tudo. Eu não sou médico não, mas a gente sabe disso, certo? Então, tem um risco de atropelamento de rua, tem um risco da droga na rua, tem um risco daquelas má companhia da rua, certo? Tem o risco da exploração sexual, do aliciamento. Tem um monte de risco, certo? A droga usa muito o trabalho de crianças, claro, né? Então, a gente sabe disso também, que crianças são usadas, até porque aquela impunidade que existe, né, para menores de 18 anos, né, eles acham que eles são usados porque pegos vão ser soltos daqui uns dias, né? Na verdade, o tráfico remunera melhor do que o trabalho... Sem contar isso aí, que é a diferença estúpida, não é isso? Mas os riscos são muito grandes, certo? Muito grandes mesmo, e tem que ser coibido na rua, não pode de jeito nenhum. Evasão escolar é o principal resultado disso tudo, né, desse trabalho. A evasão escolar, assim, ele é um ciclo vicioso, né? Ele não, o pai dele é desempregado, ou tem baixo salário, o filho trabalha, não estuda, vai ser um adulto desempregado e com baixos salários, e fica um ciclo vicioso da família, certo? Então, é por aí, certo? Que hoje, sem escola, ninguém vai muito longe, né? A gente sabe disso. Parece até que existe uma contradição, né? Os pais que trabalharam muito cedo, eles investem na educação dos filhos porque querem que os filhos sejam melhores do que eles. Claro. Mas, de alguma maneira, também permitem que esses filhos trabalhem achando que eles vão dar mais valor ao dinheiro. Então,
Parece que tem uma inversão nisso tudo, tem né? uma inversão, sim, acontece muitas vezes isso aí. Né? Os pais, geralmente, é aquela desinformação que a gente falou, né? O pai é desinformado, coitado, ele não sabe, ele acha que aquilo aí é o momento, tem que viver o momento, tem que ganhar o dinheiro hoje, não pode se preparar para fazer de forma correta amanhã, certo? Ele acha que precisa, até porque precisa também, né? A gente sabe que precisa hoje para comer hoje também, muitos não têm. Quanto esse trabalho representa na renda da família? Olha, tem famílias que é quase 100%. Pai, a gente tem por aí pais que vivem embriagados, né, bebidas, a mãe também. Então bota o menino para trabalhar e fica em casa. A criança é responsável pelo sustento da casa. Quer dizer, inverteu, né? E quem ajuda a criança está invertendo, não pode. A gente tem quem tem que tomar conta da casa, quem tem que ser remunerado na casa é o pai, o menino tem que estudar, certo? E hoje não, é inversão, o pai bota o menino para trabalhar, fica em casa. Muitos, né? Nesse nível de pessoa, de renda de pessoas que a gente está falando, né? Isso. E a questão do trabalho doméstico? A gente sabe que existem muitas pessoas que vão no interior, tentam ajudar famílias, trazem adolescentes, crianças, para ajudar no trabalho de casa. Isso é crime também? O trabalho doméstico, ele é um decreto 6481 de 2006. O trabalho doméstico é permitido só para maior de 18 anos, certo? Existe muito trabalho doméstico ainda no Estado, no Brasil, né? Aquela ideia de a pessoa ir no interior, trazer um menino para ajudar, né? Vou lá buscar um menino para ajudar aqui, para estudar. Não, é exploração mesmo, né? Traz para a casa dele, bota para trabalhar né? E vai para a escola quando pode, né? Tem muito disso, certo? A maioria, assim. À noite, certo? depois do serviço. Não é? A gente sabe disso, que é assim. Não é para ajudar mesmo. Quem quer ajudar, ajuda direito, não é isso? Ajuda direito. Traz para estudar, bota para estudar. O filho dele, ele não bota, o filho dele não está trabalhando, bota o menino para trabalhar, certo? Então não é apenas ajuda, é uma exploração, certo? E o doméstico é proibido por mais de 18 anos, certo? Por causa do risco que a gente sabe que existe dentro de casa, né? Tem assédio sexual, muito, dentro de casa, né? A menina do interior, família, né? Tem muito, tem mexer com sabões e tudo isso que é proibido, o manuseio, tá, e tudo mais. Até risco de intoxicação, queimadura. Tudo isso, dentro de casa tem muito isso, certo? Então, hoje é proibido para menor de 18 anos. Né? Agora, como é que vocês trabalham? Como é que é feita essa fiscalização? Bem, nós temos aí no estado aí uns 60 auditores, né? Todo mundo está trabalhando, né? E pode trabalhar também nesse setor, mas existe um projeto lá dentro, que eu estou coordenando, certo? Que a gente faz um programa nosso, certo? Para poder, durante o ano, avançando. Que a gente tem uma meta até para afastamento de crianças do trabalho, certo? Vocês mapeiam os setores onde é usada essa prática para fazer em determinados períodos do ano. A gente faz isso, certo? A gente, por exemplo, vamos fazer agora cana-de-açúcar esse mês. Aí a gente vai, né, nos canaviais, né, procura ver se tem menino trabalhando. Mas existe um canal que a população pode utilizar para fazer esse tipo de denúncia? Olha, infelizmente as denúncias são muito poucas, certo? Muito poucas mesmo. Uma denúncia por mês, muito pouco. O pessoal, a população ainda não se inteirou totalmente disso aí, está muito pouco. Mas se quiserem, quem quer, a gente solicita até que eu faça, pode telefonar para o Ministério do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho, aqui em Vitória, o telefone é 3232-3816, certo? E pode falar lá. Agora procura dar a informação o maior possível, o local, o horário de trabalho, o local exato, o endereço correto, até telefone, se for possível. Toda a informação é verificada? Toda é verificada, sim. Nós verificaremos, certo? E a procedência e as providências serão tomadas. Agora, o que a lei permite em termos de trabalho para jovens, crianças e adolescentes? O estágio é só a partir dos 14 anos? Não, a aprendizagem, né? A aprendizagem é a partir dos 14 anos, né? É o menor aprendiz? É o aprendiz. Porque a aprendizagem pode ser de 14 até 24 anos, certo?
Mas o menor aprendiz foi um termo que foi usado, hoje já não é aprendiz, porque pode ser maior de idade. Então, a partir de 14 anos, certo, a pessoa pode ser aprendiz, o homem ou a mulher. O seguinte, toda empresa, toda atividade empresarial tem que ter aprendiz, toda empresa. Banco, comércio, indústria, serviços, todo mundo tem que ter aprendiz. Desde que ela tenha 7 empregados no mínimo e desde que não seja micro ou pequena empresa, certo? Então, a partir daí, todo mundo é obrigado a ter aprendiz. A cota de cada empresa é calculada da seguinte forma, 5% do total dos trabalhadores, certo? Então, a empresa que tem 10 aprendizes, por exemplo, 10 empregados, 5% daria 0,5, arredonda para um aprendiz. Então, até 20 empregados, a empresa tem que ter um. De 21 a 40, a empresa tem que ter 2 aprendizes. De 41 a 60, 3 aprendizes. E vai assim por diante, certo? 5%. Esses aprendizes são de livre escolha da empresa, né? Ela escolhe o seu aprendiz, seu adolescente. A gente sugere sempre que sejam usados assim, adolescentes de origem de família de baixa renda, periferia, certo? Graças a Deus, aqui no estado hoje, 90% dos aprendizes são pessoas de baixa renda, certo? Que vivem aí na periferia, né? E, então, nós temos hoje, para ter ideia, em vigor 10 mil aprendizes no estado, em vigor. O início da lei foi 2000, foi a lei 10.097 do ano 2000. Em 2001 nós começamos a trabalhar, né? Começamos a preparar as entidades para ministrar o curso de aprendizagem e já colocamos nas empresas 50 mil aprendizes, certo? 50 mil. Muitos deles continuaram na empresa depois, quando acabou a aprendizagem, quando acabou o contrato de aprendizagem, que é um contrato por prazo determinado, tem a duração do curso de aprendizagem que ele faz, continuaram na empresa. Então eu atendo empresas diariamente e muitas vezes aquela pessoa que está trazendo os documentos, o chefe do recurso humano, o chefe do departamento pessoal da empresa, foi aprendiz. Mas as empresas procuram o Ministério do Trabalho aqui no Estado para se inteirar da lei? Não, nós fiscalizamos, certo? Nós fazemos um mapeamento das empresas, né? Nós entramos nós temos o site do Ministério do Trabalho, da Fazenda, do Ministério da Fazenda, do CAGED, a gente entra nesses programas, nesses sites e procura as empresas, certo? Aí a gente chega, procura a empresa, achou a empresa tal lugar, a gente notifica a empresa para comparecer no Ministério do Trabalho, trazendo os documentos, né? Relação dos empregados que ela tem, relação das funções da empresa, né? E a partir daí a gente faz o cálculo dos aprendizes que ela tem que ter. E dá um prazo para ela contratar. E não existe resistência, né? Não. No começo existiu muito, certo? Foi a grita que o empresário começou achando que era apenas um custo que ele estava tendo a mais. Certo? Tem um custo, claro. E a mentalidade já mudou, né? O aprendiz tem todo o direito trabalhista, a carteira assinada, registro, tem férias, tem 13º, certo? Todo o direito trabalhista, certo? O aprendiz tem. Mas a empresa, muito empresário, compreendeu também que seria uma oportunidade dele formar a mão de obra que ele está precisando. A gente vê aí todo dia nos jornais, na imprensa, dizer da falta da mão de obra no Brasil, certo? Então, muito empresário viu que seria o momento de tentar, via aprendizagem, certo? Fazer uma mão de obra que ele está precisando, certo? Então, hoje nós temos, medição da aprendizagem no Estado, o Sistema S, né? Que é o Senai, o Senac, né? O Senat, né? Nós temos a IFES, né, a antiga Escola Técnica Federal, e temos várias entidades sem fins lucrativos que trabalham na aprendizagem também. Até mesmo o governo do Estado, né? O governo do Estado, não. Na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, existem menores, não? Não. Aprendiz, não. Esse aprendizagem que nós estamos fazendo, não. Porque existem outras formas, existe o estágio, por exemplo, que é outra coisa, não é aprendizagem, certo? Mas o estágio é permitido a partir de que idade? O estágio a lei fala em ensino médio, certo? Fala ensino médio. A gente sempre achou que o estágio seria para cursos técnicos superiores. O ensino médio, o que um estágio do menino está fazendo o 6º a série? Estágio o quê? Na empresa, não tem nada a ver. Na escola, né? Agora, no ensino técnico ou superior, sim. O cara fazendo direito, faz estágio no escritório de advocacia, né? Mas o ensino médio não, mas é permitido, a lei fala que sim, certo?
Mas então, as entidades que ministram o curso em todo o estado são essas, algumas entidades. Aqui nós temos o Instituto Gênesis, temos o COEP, temos o CIEE, temos o Colégio Salesiano, tem o Instituto de Excelência, tem o IBDH, certo? São institutos que fazem aprendizagem aqui no estado, certo? Entidades sem fins lucrativos. E, infelizmente, no interior, a gente não conseguiu entidade para fazer curso no interior. Então, nós levamos essas entidades para o interior. Nós formamos uma turma em São Mateus, a gente chega para uma entidade dessa, tem uma turma em São Mateus, preciso de vocês lá. Aí eles vão lá abrir, certo? O Senai que vai, o Senai ou a entidade dessa vai também. Então, quer dizer, a grande mensagem que fica é que o trabalho de crianças e adolescentes é proibido, mas que existem alternativas legais para que essa mão de obra possa ser utilizada no mercado de trabalho, dando possibilidades de emprego e aprendizado. Isso é claro, é isso que eu te falei. É a forma que a empresa devia entender, que é uma forma dela formar pessoal para ela também, certo? Tentar, empresas industriais, por exemplo, tentar junto ao Senai, abertura de cursos técnicos direcionados para a atividade que ela desenvolve, certo? Mecânica, elétrica, certo? E for pegar aquele adolescente sem vícios, e formar ele dentro da empresa, certo? Quando começou a aprendizagem, em 2001, nós tivemos uma grita, mas começamos com o supermercado. A gente via aquele monte de menino fazendo no supermercado, carregando sacola. Então começamos ali. Foi uma grita geral, o supermercado gritou. Não, que não está legal, não. Mas conseguimos passar. O supermercado depois procurava a gente. Está vencendo uma turma de aprendiz, eu preciso fazer uma turma nova. Por quê? Porque o adolescente chegou na empresa com escola, com curso técnico, né? E começou a ensinar os demais empregados que a maneira correta de fazer as coisas. E o empregado que estava lá, o mais velho, com medo de ser substituído, começou também a estudar. Certo? Então, isso aconteceu no supermercado. Pode acontecer em qualquer tipo de empresa. Fernando Pimentel, muito obrigado pela sua participação, por ter explicado a gente esse problema que aflige crianças e adolescentes em todo o país, e aqui no Espírito Santo não é diferente. Tá bom, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui no programa Opinião. Por hoje a gente fica por aqui, mas eu aguardo você em uma outra oportunidade. Até lá!